Guilherme, Oi, ó, deu 10:05 aqui, podemos começar devagarzinho. claro, com certeza. Vocês vão começar apresentando? Vou só fazer uma abertura rapidamente, né? Me apresentar. Claro, Bom, gente, bom dia. A gente vai começando aos poucos para também não prejudicar quem entrou no horário, né? Me apresentar, eu me chamo Paula Araújo, eu sou coordenadora de projetos e processos. Eu estou aqui com a Nayeli, que trabalha comigo na área também de projetos e processos, tá? Primeiro falar rapidamente, né, do Gênesis. O Gênesis para quem não conhece, né, o Gênesis é a incubadora de startups da PUC-Rio, né? Nós fomos fundados em 1997 e o Gênesis é vinculado à Vice-Reitoria de Desenvolvimento e Inovação. Então, o Gênesis, basicamente, né, ele tem o objetivo de transferir o conhecimento da universidade para a sociedade, né, através da formação de empreendedores e da geração de empreendimentos. É importante dizer que o Gênesis ele é multissetorial, né? No passado, o Gênesis nasceu com um viés voltado para tecnologia, social e cultural, né? E aí, em algum momento, a gente entendeu que a gente poderia abarcar todas as áreas, né, das empresas que são apoiadas. Então, a gente se denomina uma incubadora multissetorial. E aí, em mais de 26 anos, a gente já apoiou mais de 150 empreendimentos, né? Durante esse período histórico, né, as empresas que passaram por aqui somam mais de 3,5 bilhões de faturamento, né? E em 2022, só em 2022 foram 39 empresas pré-incubadas, incubadas e pós-incubadas. Então, para fazer um panorama aí geral para vocês. E aí dizer, né, que o Gênesis entende o edital Doutor Empreendedor como uma oportunidade, né, para os empreendedores que estão aí começando esse caminho. E pensando nisso, esse ano, a gente fez uma série de eventos, né, para promover, sensibilizar vocês, tirar dúvidas, né? E o objetivo é fomentar, de fato, esse edital que a gente acredita bastante na força dele. Então, hoje a gente começa essa série de eventos e a ideia é que o Guilherme Santos, que é responsável pelo edital na FAPERJ, tire as dúvidas de vocês, fale um pouquinho sobre o edital. Então, vocês vão ter espaço para perguntar. A gente está gravando a palestra, depois eu vou disponibilizar para quem assistiu, e caso alguém depois procure a gente. O segundo evento é um workshop, e a ideia é dar dica para os empreendedores de como escrever um projeto para a FAPERJ, né? Algumas pessoas não têm essa experiência. Então, esse workshop vai acontecer dia 14 de novembro, de 2 às 4, também vai ser online, né? As inscrições estão todas disponíveis nas nossas redes sociais, pelo Simpla. E o último evento seria uma imersão no Gênesis, né? Porque, como o Guilherme vai apontar, o edital ele exige que quem entrar esteja abarcado por um mecanismo de apoio a empreendimentos. Então, a gente sabe que algumas pessoas não conhecem o Gênesis, então a gente está promovendo esse evento para vocês entenderem como é que funciona o nosso processo de apoio é, a startups. E aí esse evento vai ocorrer dia 22 de novembro, de 10h30 a meio-dia, também online, e as inscrições podem ser feitas pelas nossas redes sociais. E é isso, agora eu vou passar a palavra para o Guilherme, que vai explicar para vocês o edital e poder tirar as dúvidas que surgirem ao longo do processo. Vocês podem botar as dúvidas ou no chat, ou o Guilherme vai dizer como é que ele prefere, se ele prefere ir interrompendo, eu vou deixar aí a cargo dele. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigada aí pela disponibilidade. bom dia, Paula. Bom dia, Nayeli. Primeiro, gostaria de agradecer o espaço, né? Agradecer o Gênesis por ter convidado, articulado esse encontro, né? Ia ser presencial, depois virou online. No final, se fosse hoje, foi até bom, né? Porque caiu uma chuva de manhã que ia afastar a grande Verdade. parte do público, né? Então, no final, eu acho que deu tudo certo. Então, o objetivo, né, como a Paula falou, é fazer uma breve explanação do edital, né? Vou tentar ser bastante sucinto, até porque o objetivo não é
detalhar cada ponto, né? Depois o edital está disponível na página, eu vou mostrar lá o caminho para. É importante, né, que todos leiam. E, e depois a gente fazer uma troca de ideias, né, de dúvidas. Vocês fiquem à vontade, tá? Se vocês, né, quiserem interromper, não tem problema. Aqui no Zoom acho que eu até consigo ver, no Meet que some tudo, mas liga o microfone, fala, posso fazer uma pergunta? Ou Porque levanta às a vezes você, mãozinha, ou levanta a mão, aí o Paulo organiza aí, porque às vezes, vou deixar para no final, aí passa, esquece. Então, verdade. assim, eu não me importo de que vocês, se não são muitas pessoas, né? Se fosse um público gigante, aí realmente podia ficar caótico. Mas tendo um público pequeno, vocês podem interromper a qualquer momento da apresentação, tá? Mas como eu já sei, a maioria das dúvidas que surgem, vocês vão ver que na apresentação já vou meio que, né, tirando as dúvidas ao longo, mas podem perguntar porque, né, gera dúvidas mesmo, não sei como é que é, editar um documento árido, então a gente está aqui para isso, né, para facilitar, para divulgar o edital de uma forma mais simples, mais convidativa para vocês poderem apresentar as propostas. No final, esse é o nosso objetivo. Tá? Então, vou compartilhar aqui rapidamente uma apresentação. Vou compartilhar minha tela, fica mais fácil. E já vou botar aqui a apresentação. Tá tudo certo, né? Estão vendo aí Certinho. direitinho? Então, deixa eu só tirar aqui. Eles vão ficar com um monte de coisa no meio. Então, o edital Doutor Empreendedor, edição 2023, né? Porque já estamos indo para a quarta edição desse edital, o edital que nasceu em 2019. É sempre importante dizer que não foi uma ideia nossa, né? Esse edital veio lá do Rio Grande do Sul, mas a gente achou realmente uma ideia muito interessante, até por conta da nossa situação ser muito parecida com o Rio Grande do Sul, né? Ter uma economia muito parecida e um sistema de ciência e tecnologia muito desenvolvido, né? E que titula muitos doutores por ano e que, né, não estão sendo absorvidos nas suas áreas, né? Hoje, praticamente, as universidades são o maior e quase o único empregador de doutores, né, tirando a administração pública, mas aí são pessoas que fazem doutorado só para ter progressão na carreira, né? E pouquíssimas empresas hoje contratam doutores, né, pela sua expertise ali, de desenvolvimento científico e tecnológico, né? A gente sabe que a gente ainda tem um sistema pouco maduro em relação a isso. Então, o Doutor Empreendedor ele vem para dar uma alternativa, um caminho diferente, né? Como vocês veem, muito pequenininho ainda, né? Se comparar o que a gente tem na FAPESP de bolsa de pós-doutorado e bolsa de doutor empreendedor, a gente é quase 10%, nem 10, não chega nem a 10%, né? Então, e lógico, a gente entende que também isso não é para todo mundo, né? A gente não está também botando isso como uma panaceia, sempre importante dizer. É importante continuar formando doutores, que as universidades continuam absorvendo, né? A gente não é de nenhuma maneira contra isso, mas não é suficiente, né? Em nenhum país que avançou em inovação foi suficiente os doutores nas universidades, né? Uma parte deles, né, vai pegar aquele conhecimento e vai transferir, né? Vai transformar aquilo em inovação, em bens e serviços que vão, né, melhorar a qualidade de vida, o meio ambiente, e daí por diante. Então, o programa ele vem no processo de amadurecimento, até a Paula, na época, estavam ontem comigo, a gente fez um workshop com os doutores das outras edições, né? Então, agora a gente já tem uma marca, uma identidade visual, então cada vez mais o programa vem se consolidando. Então, estamos num momento muito interessante, é um programa que está sendo muito bem visto dentro da FAPESP, né? E a gente precisa muito de submissões de projetos de qualidade para, pelo menos, né, espero que seja pela primeira vez, a gente preencher todas as vagas que a gente oferece, né? A gente nunca conseguiu, né, em todas as edições, nem preencher as vagas oferecidas.
E isso é importante para a gente, para depois a gente continuar justificando, né, o orçamento, o edital, nos próximos anos, que a ideia é que ele entre como um edital, né, como já vem acontecendo, ele só não teve em 2020 por motivos óbvios, né, mas é um edital que vai acontecer de forma anual. Tá? Então, como a Paula já apresentou, meu nome é Guilherme Santos, eu atuo lá na diretoria de tecnologia da FAPESP, que é responsável por esse edital. Então, qual é o objetivo do edital? Eu sempre gosto de trazer, né? Tem outros objetivos secundários, né? Mas o objetivo principal é transformar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, o conhecimento tecnológico científico acumulado por doutores, né, residentes no estado do Rio de Janeiro. Então, só para pontuar, que às vezes tem dúvidas, ele não precisa ter nascido, tá, no estado do Rio de Janeiro, nem no Brasil, nem ter feito doutorado no estado do Rio de Janeiro, nem no Brasil, mas ele precisa, nesse momento, ser residente no estado do Rio de Janeiro, porque a FAPESP, como uma entidade estadual, só apoia, né, projetos aqui que vão estar sediados no Estado. Né? Então, como esse projeto ele vai ser encabeçado por um doutor, ele tem que residir aqui no Estado. Então, é transformar esses projetos, ou essa expertise que esse doutor acumulou ao longo da sua trajetória acadêmica em empresas, né, empreendimentos, empresas de base científico-tecnológica. Né? Aí tem várias denominações, startups, empresas de base tecnológica, né? Não vou entrar aqui no conceito. Mas a ideia aqui, né, só para reforçar, não é um edital de pós-doutorado, não é um edital para fazer pesquisa de bancada, tá? Esse é um edital para criação de empresa. E vocês vão ver, né, que tanto os benefícios quanto as obrigações levam a isso. Tá? Então, não adianta vir com um projeto científico. Para isso, a gente tem uma outra diretoria, editais muito maiores, com muito mais recursos. Quem está aqui é porque quer levar a sua tecnologia, o seu produto, a sua solução para o mercado. Né? Só para ficar bem pontuado. Né? Então, quem é elegível? São doutores, né? Ou seja, a pessoa já tem que ter o grau de doutor titulados, né? Nos inúmeros programas de pós-graduação requisitos pela CAPES, ou né, que tenha feito fora, depois tenha lá o reconhecimento, isso aí é bem flexível. No caso de doutorandos, a gente aceita, ele pode participar do processo de seleção, mas ele já tem que estar ali na reta final do doutorado, né? Já qualificado, cada programa tem, a gente bota essa terminologia já qualificado, mas a gente sabe que tem programas que a qualificação é no meio, outros mais no fim, mas a defesa, na data de defesa da tese, tem que estar prevista para antes do período de entrega de documentos que está no cronograma que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, você vai participar do edital, normalmente, vai submeter o projeto, vocês vão ver que é um edital um pouco longo, né? Vai ter uma primeira avaliação, depois vai ter uma banca. Quando chegar no período de desde o resultado final, tem entrega de documentos, até o último dia da entrega de documentos, você tem que ter, né, pelo menos a ata de tese. Sem isso, não adianta. Espera o próximo. Tá? E quais são as restrições? Caso você já tenha uma startup, né, lógico que aqui a gente está falando de um edital de ideação, pessoas que nem criaram uma startup ainda. Né? Mas caso você já tenha, já iniciou ali uma startup, ela não pode ter mais do que 18 meses da data de lançamento do edital. Tá? Então, é para justamente apoiar pessoas que estão ali no início da jornada mesmo. Tá? A questão dos vínculos foi, no primeiro edital era muito mais restrito, né? Você não podia nem ter nenhuma espécie de vínculo empregatício, nada disso. Mas a gente entende, né, hoje que a realidade, a Bolsa agora até melhorou, vocês vão ver, mas a gente sabe que as pessoas, principalmente no início, ainda vão estar criando a empresa, né, às vezes tem outras atividades. Então a gente flexibilizou, né, mas escreveu agora claramente, porque isso já deu problema para a gente no passado, a pessoa pode ter um vínculo, ou seja,
Proponente que tenha vínculo empregatício ou estatutário em dedicação exclusiva não pode participar, tá? Ou se o seu vínculo, a soma dos vínculos que você tem, supere 20 horas semanais. Então, a gente pede, no mínimo, 20 horas por semana de disponibilidade para tocar esse projeto. Se você tem um emprego de 40 horas, não adianta concorrer, a não ser que você queira se descompatibilizar, tá? Se forem servidores públicos que tenham regime de dedicação exclusiva, né, professores, pesquisadores, na lei de inovação tem um artigo que permite ele tirar uma licença para criar uma empresa. Então, se ele está muito interessado, ele tira a licença, fica recebendo a bolsa durante o edital, acho que essa licença não remunerada, e ele pode participar, tá? Mas a licença ele só vai precisar tirar se ele for aprovado. Não tem problema, né? Você não vai tirar uma licença antes, aí não é aprovado. Então, assim, só para ficar claro, né? Eu sei que ficou um pouco confuso. Posso tirar uma dúvida? Ou vai ser no Pode. final? Oi? Não, pode tirar, pode tirar. Tá, então é o seguinte, quer dizer, tem restrição para a empresa, né? Tem que ter 18 meses. Mas depois, embaixo, o edital diz que se a empresa for do mesmo setor do projeto. Então, o que acontece? Perfeito. Eu tenho uma empresa que foi graduada no Gênesis, né? Sou fundador dela, participo. Ainda tem uma outra empresa que foi graduada no LNCC, tá? Mas não tem nada a ver com o que eu vou fazer agora, que é uma fintech. Tá? Tá. Não, então, nesse caso, não há problema. Pós-doutorado, não tem problema. Não, não tem problema. Até, Marcos, agradeço a pergunta, que eu nem estava com isso na cabeça para falar. Mas isso Essa é a minha é de fato. principal dúvida, saber se eu podia participar ou não. Então, uma Não, empresa é pode. de consultoria empresarial, a outra é de desenvolvimento de software. E agora vai ser uma fintech. Isso, não tem problema. Se é uma empresa de outra área, outro setor, aqui nesse caso seria o seguinte: se o seu projeto é para a empresa que você já tem, né? Ou seja, se Seria eu para vou uma nova fazer. empresa. Oi? Seria para uma nova empresa. Aí, nesse caso, não tem problema. Essa restrição dos 18 meses seria para o caso assim: eu já tenho essa empresa, o meu projeto é essa empresa e eu vou aplicar. Então, a empresa tem que ter menos de Ele está 18 fora meses. do escopo das outras empresas. Não, se é uma nova empresa de outra área, não tem problema. Tá? Ótimo, Nesse legal. caso, não tem problema. Tá? Então, só para reforçar essa questão das. Guilherme, Fala. não, é que tem outras pessoas com dúvida. Primeiro a Tá, Helena Martins está tá. com uma dúvida. Helena, se você puder falar. Pode Eu estou falar. abrindo É porque eu aqui não o estou meu. vendo o chat. Eu Não, posso abrir o tudo chat. bem. Você está me ouvindo? Tá, né? Estou ouvindo bem. Eu fiquei com uma dúvida com relação a esse primeiro item aqui, doutores proprietários de startup com mais de 18 meses de existência. Isso é o quê? 18 meses de CNPJ? Isso. Tem que ver 18 meses com CNPJ. CNPJ, não é isso? Tá, Com beleza. CNPJ. Tá? O Tá que bom. conta aqui, no caso, é a data de criação do CNPJ. Tá, obrigada. Tá bom? Tem outra É, dúvida, Paulo? tem o Lucas Tonetti. Lucas está por aí? Tô sim. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Paula. Bom dia. Eu tenho uma dúvida. Você comentou a respeito de ter defendido a tese até a entrega dos documentos. Mas eu acho que no edital, eu não me lembro exatamente o item do edital. Ou posso ter visto enganado, né? Mas tem algum item que fala a respeito de um documento que comprove que você vai defender antes dos prazos definidos do edital. Eu tenho que ter esse documento no ato da inscrição Então, ou perfeito. eu não preciso de documento, eu só preciso atender os prazos do cronograma e tocar o barco? Não, Lucas, obrigado pela pergunta. Então, são duas coisas diferentes. Uma é a, a questão da restrição, que para você participar, você tem que defender antes da data da entrega de documentos, mas são os documentos que o edital pede. Lá no final, você foi aprovado, você tem que entregar uma série de documentos, a FAPESP, que o órgão público pede. Né? Isso está lá no anexo 2 ou 3, agora eu não me lembro de cabeça. Isso é uma coisa.
No ato da inscrição, tá? Vai ter lá uma linha que você tem que botar lá. Diploma, certificado, que você já concluiu o doutorado. Você não vai ter esse documento. O que que você vai anexar ali? Você vai anexar uma carta, não tem um modelo, tá? É livre. Uma carta dizendo, eu, Lucas, CPF tal, RG tal, né? Venho por meio desse formato que vou defender minha tese antes. Só dizer que você vai cumprir o que o edital está pedindo. E a gente pede que essa carta seja assinada por você e pelo seu orientador. Tá? Por quê? Isso é uma forma de proteger a FAPERJ. Né? Porque, no final das contas, se der algum problema, a gente diz, olha, o candidato botou aqui notas que são que ele se comprometia a defender. Né? Se ele chegar lá no final e ele não tiver defendido, não, eu vou processar a FAPERJ. A gente tem em você, assinou dizendo que você defendeu, que você iria defender. Tá? Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é necessidade de defender a tese antes da entrega de documento geral, só para os aprovados. Outra é, na submissão, para esses casos, na linha que você tem que botar o certificado, diploma, etc., doutorado, você vai botar essa carta assinada por você pelo orientador se comprometendo a defender antes da entrega de documento. Perfeito. Muito obrigado, Guilherme. Beleza? Guilherme, tem mais uma? Pode tem falar. mais uma. Elaine Vidal, se você puder falar. Quer falar, Elaine? Pode falar. Deixa eu Bom ver. dia. Bom Bom dia, dia, estão me Elaine. ouvindo? Com certeza. Bom, a minha dúvida é sobre essa questão do vínculo empregatício, né? Que o edital fala que não superem as 20 horas. Eu, no caso, sou professora substituta na UFRJ, que é um contrato de 2 anos, e oficialmente é um contrato de 20 horas, só que eu só estou em sala 10 horas. E sou professora horista na PUC, que é algo que varia, o número de horas varia de acordo com cada semestre. Esse semestre eu dou 10 horas. Eu estou 10 horas. E aí a minha dúvida é se no momento da inscrição eu devo indicar isso ou somente no momento da outorga da bolsa é que eu tenho que abrir mão de um dos vínculos empregatícios. Ótima pergunta, Elaine. Muito obrigado. Eu já ia falar sobre isso mesmo. O que acontece? A questão das 20 horas é inegociável. Mesmo que você só fique 10 horas em sala, o seu contrato é 20. Né? Então, 20 mais 10 dá 30. Então, você não estaria apta nesse modelo. Mas, como você já antecipou, você estaria disposta, caso você seja aprovada, a abrir mão de um dos dois vínculos. Como é que é o procedimento? No ato da inscrição, isso que eu ia falar agora, tanto no caso dos servidores que querem pedir licença, quanto das pessoas que têm um vínculo acima de 20 horas e que querem abrir mão, você tem que mandar uma carta, não tem uma linha específica, mas tem uma linha assim, de outros documentos. Na hora que você tiver que anexar os documentos, você vai lá em outros documentos e anexa uma carta se comprometendo, tá, a abrir mão de um dos vínculos para se enquadrar nos requisitos do edital. Tá? Então, isso tem que ser apontado. Por quê? A FAPERJ também não vai falar, não, para você concorrer ao edital, você abre mão. Aí depois você não passa, o que eu vou fazer? Né? Fui pedir demissão. Então, lógico, a gente entende que não há problema nenhum. Mas você tem que sinalizar para a gente. Porque lá depois, na hora da outorga, a gente vai falar, a gente só vai te outorgar se você tiver no máximo 20 horas. Aí você fala, não, é um absurdo. Não, mas você assinou uma carta aqui dizendo que ia fazer isso. Porque isso tudo, gente, é para proteger a FAPERJ. Tá? Contei ontem no nosso encontro que já entraram com mandado de segurança. Contra o meu CPF, contra o CPF do presidente da FAPERJ. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tá? Por isso que a burocracia... a FAPERJ é burocrática. É burocrática, você não sabe o que as pessoas são capazes de fazer. Né? E, gente, infelizmente, eu penso em primeiro lugar. Tá? Eu tenho um filho para criar, eu não posso botar meu CPF para jogo. Então, tudo tem que ser documentado. Tá? Então, você vai escrever uma carta dizendo, olha, atualmente eu tenho vínculo que supera as 20 horas, mas, em caso de aprovação,
eu me comprometo a abrir mão de um dos vínculos e me enquadrar nas 20 horas necessárias. Perfeito. Aí, né, sendo aprovado, você comprova a sua descompatibilização de um dos cargos, é otorgado sem nenhum problema. Ok? Tem algum modelo específico ou é só uma carta Livre. normal de próprio punho? Tá. Bem simples, tá? Eu, Elaine, documento tal, me comprometo a abrir mão de um dos meus vínculos, né, para me enquadrar na exigência de 20 horas semanais no edital em caso de aprovação. Então, você vai concorrer normalmente ao edital. Tá? Sendo aprovado, tomara que seja, você se descompatibiliza, é otorgado e vida que segue. Tá? E uma coisa importante, gente, até aproveitando esse ponto, é o seguinte: essa regra ela não vale só antes, não. Ela vale durante toda a execução do projeto. Ou seja, você for otorgada, começou lá a empresa e tudo. Porra, recebi aqui uma proposta de um emprego 40 horas que eu estou achando mais vantajoso. Sem problema nenhum. Mas você vai ter que suspender o projeto. Tá? Então, se a sua situação mudar durante a vigência, isso está no termo que você assina, não é responsabilidade da FAPESP, você tem a obrigação de informar a FAPESP que essa situação mudou e aí também tem a obrigação de pedir a suspensão do edital. E aí suspende tudo. Tá? A bolsa de IT, o projeto é encerrado. Tá? Aí, lógico, é uma decisão de cada um. Mas Guilherme, então, oi, diga. em relação a esse assunto de suspensão, é só suspender mesmo o projeto ou a gente vai ter que fazer devolução de alguma verba, alguma coisa assim? Não, só suspensão, prestação de contas, né, do que você já gastou, só devolve o que não usou, tá? Se ainda tiver um dinheiro na conta, você tem que devolver, você tem que entregar a conta zerada. A bolsa, só o relatório mesmo, né, o relatório tanto da bolsa que você está recebendo quanto do seu aluno o dia inteiro. E aí, tá? Perfeito, obrigado. Aí é só prestar conta. Tá? Não... E no final também, se chegou no final de 2 anos, a empresa deu errado, não foi para frente, é isso, prestou conta, não tem problema. Tá? Não, você não tem que devolver. Mas no caso de devolução, é de sobra de dinheiro na conta ou uso indevido do dinheiro. Tá bom? Mais alguma dúvida em relação a esse ponto? Posso passar? Acho Tem, que completamos. fechamos? Tá bom. Ó, fiquem à vontade, tá? Porque eu acho que no final da apresentação não vai ter mais dúvida nenhuma. A gente vai terminar. Então, quais são os benefícios para os aprovados? Tá? Então, chegou lá no final, fui aprovado. Então, a gente está oferecendo uma bolsa doutor empreendedor, tá? De até 7 mil, de 7.500 reais por mês, por até 24 mil. Tá? E quais são as condições dessa bolsa? O que a gente falou anteriormente. Você não pode ter nada que passe de 20 horas. Nem está recebendo outra bolsa. Tá? Uma bolsa de iniciação tecnológica, né, no valor de R$ 700 por até 24 meses. Lembrando que essa bolsa não vai para você, para o doutor empreendedor. Você vai ter essa bolsa, uma cota de bolsa que Guilherme, acho que sua internet travou para vocês também, pessoal? Deu uma travada na internet. Vamos aguardar que ele deve voltar. Ele saiu, deve entrar de novo.
Oi, Paula. Aproveitar, só para avisar vocês, o link não estava funcionando, né? Talvez tenha muita gente que tenha tentado entrar e não tenha conseguido. Que estranho, tá? Depois eu vou verificar, de toda forma Clica eu vou lá no, mandar para a Leste. no link do Simpla, ele fica entrando, e depois daqui a página não foi encontrada e aí, possivelmente tinha muita gente inscrita aí que não. Tá, a gente está gravando, eu vou mandar para todo mundo que se inscreveu. Tá, Obrigada, Marcos. ótimo. Agradeço. Tudo bem com você, Paulo? Tudo bom? Tudo Depois bem. eu O passo Guilherme bater retornou um aí. papo. Oi, Guilherme. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Consegue me ouvir de novo? Sim, Opa, beleza. Desculpa, caiu tudo aqui, acho que a internet caiu, botei para sem rotear do problema. celular, não sei o que aconteceu. Deixa eu voltar aqui, desculpa. Bom, então quais são estava na parte dos benefícios, né? No caso da Bolsa de Iniciação Guilherme, Tecnológica. Oi, não está tá, não travando? tá em modo apresentação. Não tá? Não. Tá, peraí. Só um segundo. Agora vai. Agora Foi? foi. Foi. Agora. Qualquer coisa que me avisa. Então, a Bolsa de Iniciação Tecnológica, ela é uma cota de bolsa, né, para você contratar um aluno de graduação de qualquer área do conhecimento, né, para te ajudar, né, no desenvolvimento da empresa. E aí, uma coisa interessante é o seguinte: eu tenho uma empresa de biotecnologia. Necessariamente preciso contratar um estudante na área de biotecnologia? Não. Você pode contratar um aluno de direito para ajudar com questão de propriedade intelectual. Você pode contratar um aluno de marketing, de comunicação, para ajudar na parte de comunicação e marketing da empresa. Você pode contratar um aluno da parte de administração, economia, ou contabilidade para ajudar na parte, né, financeira. Então, é livre, tá? Lembrando sempre, né, a gente sabe que aqui tem diferentes perfis, né? Para quem está ali muito na academia, que nunca teve uma empresa não é só a tecnologia que você desenvolveu durante a sua pesquisa. Uma empresa, né, tem diferentes áreas. E talvez o que você precise seja um auxílio numa área que você não domine. Então, né, você pode usar essa bolsa para esse tipo de coisa. Tá? E, além disso, a gente concede um auxílio financeiro de até R$ 70.000. Tá? Não é um dinheiro livre, né? Você tem que gastar de acordo com as regras da FAPESD, com os itens financiados que estão lá na seção do edital, tá? Para comprar ali insumos, equipamentos, serviços, né? Para o start da sua empresa. Tá? Tem algum percentual de relacionamento entre serviços e capital, pagamento? Então, é livre. É livre, dividir como for melhor para o projeto. Nesse caso aqui é totalmente livre. Tá? A única restrição é de coisas que você não pode comprar mesmo, tá? Que seriam não permitidas, despesas não permitidas. Em relação às permitidas, na rúbrica custeio e capital, você pode usar da maneira que quiser. Agora, só um adendo também. A partir do momento que o seu termo de outorga sair, essa proporção você pode depois remanejar os recursos, mas você não pode remanejar a rúbrica. Ou seja, se você pediu 35 mil para capital e 35 mil para custeio, essa proporção se mantém até o final. Você pode remanejar dentro. Eu botei diária e passagem, agora eu quero serviço de terceiro, sem problema. Eu botei um computador, agora eu quero um armário, sem problema. Mas você não pode trocar os grupos de despesa, tá bom? A proporção se mantém fixa até o final do projeto. Então, é isso. Tem gente
Então, eu acho que, por exemplo, quem vai pedir o apoio do Gênesis, tudo, né, elas já auxiliaram outras empresas, conversem, né, porque essa questão do orçamento é muito importante. Tem gente que vai e pede tudo de equipamento, pede 100% 70 mil em equipamento. Quando recebe o dinheiro, aquilo não faz mais sentido. Agora ela precisa de um serviço de terceiro. E aí? Acabou? Nesse edital você não vai conseguir comprar. Então é bom fazer um orçamento equilibrado, porque você tem margem de manobra depois. A não ser que você fale, ó, para minha empresa é central esse equipamento, e assim, eu já sei que eu preciso dele. Aí tudo bem. Tem casos assim também. Mas se você não tem tanta certeza, é bom não apostar todos os ovos na mesma galinha, no mesmo cesto, porque aí depois você não consegue mudar. Dentro você muda, né? Dentro do mesmo grupo você muda. Entre os grupos a proporção, ela, a partir da assinatura do termo, ela não muda mais. E da aprovação do projeto. Na verdade, o termo é só materialização do projeto. Você submeter o projeto, né? Se entrar em exigência, você até tem como trocar. Mas foi para a primeira fase, você não consegue mudar o orçamento depois. Tá? Aí, se o termo de outorga vai sair com aqueles valores, com aquela proporção. Beleza? Posso passar mais alguma dúvida em relação a isso? Tá. E aí, é lógico que todo edital que tem benefícios tem contrapartidas, obrigações que a gente pede para você. Né? Então, quais são as obrigações? Para submissão, e aí por isso que eu estou fazendo essa apresentação dentro de uma instituição como essa, né, que é parte do edital e é parte do programa, para a submissão, vocês têm que, obrigatoriamente, ter uma carta de intenção de algum mecanismo de geração de empreendimentos inovadores. Uma incubadora, uma aceleradora, né? Qualquer instituição desse tipo que tenha, né, comprovadamente um histórico, né, e um programa estruturado de apoio à estruturação de empreendimento. Estamos aqui no Gênesis, né? Hoje, a vez de fazer propaganda é do Gênesis. Tem outros, mas né, a gente está aqui e vocês já têm as meninas aqui para tirar as dúvidas depois. Então, vocês vão, né, pegar uma carta que já tem um modelo lá no sistema, vocês só vão fazer assinar e o Gênesis assina e vocês mandam. E aí, tendo o projeto aprovado, após 120 dias que você recebeu a primeira parcela da bolsa, tá, vocês são obrigados a comprovar que se instalaram naquele mecanismo. Se der algum problema e depois se quiser procurar outro, não tem problema. Tá? Mas você tem que ter essa declaração, né, porque senão o projeto é suspenso. E aí, uma coisa... Desculpe, dentro do custeio do projeto, então, tem que colocar esse custeio aí da instalação na incubadora. Não, porque o custeio, taxa de incubadora não pode ser pago com auxílio. Tá? Você pode tirar isso da bolsa, mas do auxílio financeiro você não pode. E aí é o ponto que eu ia falar. Os mecanismos recebem também uma contrapartida por cada um que se instala, né, depois do edital rodando. Mas a negociação entre vocês, de valores, custos, modalidade, não tem interferência da FAPERJ. Tá? Inclusive, a gente aumentou a bolsa justamente para facilitar isso. Porque como a gente não pode dar pelo auxílio, mas a bolsa permite, né? Então, aí vai ter um custo do Gênesis. A COP vai ter o custo dela. A aceleradora X vai ter o custo dela. Né? Tem algumas que criaram programas específicos para o doutor empreendedor, mas isso aí não tem a ver com a FAPERJ. Aí é uma negociação entre o proponente e entre o mecanismo. O proponente tem a obrigação de entrar no mecanismo, mas se ele não chegar a um acordo com quem ele pegou a carta de intenção e quiser procurar outro, não tem problema também. Então, é uma negociação entre vocês. A FAPERJ não entra nisso, está bem explícito no edital. Tá? Mas é isso, vocês têm a obrigação tanto de pegar a carta e depois de comprovar o ingresso. E depois de 10 meses, né,
vocês têm que apresentar um plano de negócio, tá? E abrir o CNPJ. Então, naquele caso, que eu acho que foi a Helena, ou Helena, não, acho que foi a Helena, agora eu não lembro, que perguntou, ou até o Marcos mesmo, por exemplo, se a sua empresa é a empresa que você vai escrever o projeto, é a tal empresa que você já tem, e que tem menos de 18 meses, aí é só você apresentar esse CNPJ. O CNPJ já é existente, né? Lembrando que é um CNPJ que não tem que estar dentro daquele prazo de 18 meses. Caso você ainda não tenha o CNPJ, aí você tem que abrir o CNPJ, tá? Porque, mais uma vez, eu lembro, é um edital para a criação de empresa. Então, a gente está dando uma série de benefícios que é bastante interessante, mas a gente está empurrando vocês para o mercado. A gente não quer que vocês fiquem fazendo pesquisa na universidade. Esse não é o objetivo desse edital, tá? Então, é isso. Submissão, carta de intenção. Depois de 120 dias, aí é só para os aprovados, declaração de ingresso. A gente vai mandar as inscrições, vai mandar o modelo, vocês assinam o mecanismo assim. Depois de 10 meses, plano de negócio, que seria o relatório parcial. Nesse caso, não é um relatório daquele modelo tradicional de mestrado e doutorado, é um relatório, é um plano de negócio, né? E abertura de CNPJ. E aí, como é que é o processo de avaliação? Guilherme, Diga. deixa eu só te interromper, a Jamile está com uma dúvida. Tá bom. Pode falar. Eu posso ler aqui também no chat. Oi, bom dia, porque a minha internet estava instável. Vocês me ouvem? Sim. Eu fiquei com receio de não conseguir falar. Bom dia a todos. Guilherme, surgiu uma dúvida com relação à submissão do mesmo projeto de empresa a outros editais durante a vigência, por exemplo, do programa, desses 24 meses. Se a gente pode submeter a algum edital da FAPESD ou a outros editais de outras agências de fomento também, ou se tem alguma restrição a isso? Não, sem problema algum. Tá? Depois que você se tornou empresa, inclusive sugerido, né, que você submeta, depois, enquanto empresa, para os outros editais que a FAPESD tem, para a empresa. Né? Continue captando recursos para avançar no seu projeto. Né? A gente trabalha muito naquela lógica de portfólio. O doutor empreendedor e ideação. Depois que você criou o CNPJ, você vai concorrer aos editais de CNPJ. Tá? E para outras agentes de fomento, nenhum problema. A única restrição é que você depois não pode, ano que vem, você não pode concorrer para o doutor empreendedor. O doutor empreendedor nunca mais. Foi contemplado o doutor empreendedor, o doutor empreendedor você não concorre mais. Tá? Mas o objetivo é que o seu projeto avance. Aí você pode continuar submetendo, não tem problema. Só não pode, aí eu falo editais para a empresa. Agora, Guilherme, eu cansei dessa vida de empreendedor, vou concorrer aqui para uma bolsa de pós-doc. Poder pode, se for aprovado, você suspende o doutor empreendedor e vai ser feliz ser pós-doc, não tem nenhum problema também. Tá? Tá ótimo, obrigada. Então, como é que funciona o processo de avaliação? A gente tem 3 etapas, né? A primeira etapa é uma etapa que a gente chama de conformidade, que botei assim, em resumo, é a homologação das propostas. Né? Então, tem lá os critérios, no item 5.2, é basicamente uma análise da documentação, ver se vocês são elegíveis, se está tudo preenchido direitinho, se tudo que a gente pediu está certo, né? Se vocês preencheram alguma coisa errada, a gente dá um prazo para consertar. Homologou tudo, vocês são elegíveis, e aí a gente, então, vai para a avaliação de mérito. Né? No caso do doutor empreendedor, ele tem uma especificidade que a gente tem 2 etapas de avaliação de mérito. Né? A primeira etapa é feita por um comitê interno, tá? de julgamento, da própria equipe da diretoria, que é um olhar mais geral para o projeto para ver, olha, realmente isso aqui tem sentido, isso aqui realmente é um projeto para a criação de empresa. É passar aquele filtro para separar o joio do trigo, né? Vem muito projeto, tem gente que não leu o edital, aí vê o doutor, bota lá um projeto de pesquisa, a gente já corta logo para não perder tempo depois. Né? Se a gente tiver um volume muito grande de submissões, esse é o nosso sonho sempre, né?
Nessa primeira etapa, a gente aprova somente até 60 propostas. Tá? A gente nunca chegou a isso, mas se a gente tiver uma enxurrada de submissões, aí seria classificatório mesmo. Tá? Eliminatório, né? Ou seja, a gente elimina aqueles que não se qualificam para a segunda etapa, e se passar de 60, é pela nota. Tá? E aí, então, a gente chega na segunda etapa. Entre a primeira e a segunda etapa, a gente vai oferecer um treinamento de pitch, né? Porque na submissão, né, além lá de preencher o projeto, de mandar os documentos, vocês têm que mandar um link, né, com um vídeo apresentando a proposta, quase como se fosse um pitch. E aí, depois, a gente oferece um treinamento para melhorar esse pitch, porque a segunda etapa é fazer um pitch de até 5 minutos para uma banca externa, que é composta por investidores. Tá? Então, lembrando, isso aqui não é um edital de pesquisa, eu sempre lembro. Tá? Senão é uma defesa de doutorado. Lógico que os investidores estão preparados antes, ninguém espera que ali já tenha um pitch de uma startup que vai captar recursos de venture capital, né? Tudo alinhado, mas a gente faz um pitch para investidores já nessa etapa de avaliação, e até 35 propostas, né, que é o que a gente tem de recurso no edital, serão contempladas. Tá? Guilherme, qual é a média de propostas que vocês tiveram nos últimos anos? Olha, que chegaram na primeira etapa, nunca passou de 50. Tá. Tá? A gente nunca aprovou 30 no edital, só para você ter ideia. A gente já botou 50 vagas, 40, 35, e nem 30 a gente aprovou. Então, e aí não é questão de competição, não. Projeto ruim. E é isso, a gente não preenche as vagas. A Tá? questão da análise, né, financeira do projeto, né, de viabilidade. Não, a gente nem pede tanta viabilidade financeira agora, não, porque é ideação, né? Mas são projetos de pesquisa, muitas vezes, né? Que ainda não. Por isso que o Gênesis está oferecendo isso. Olha, você tem que transformar esse projeto aqui num projeto de criação de empresa, não é um projeto que você vai no final. Eu já analisei o projeto do empreendedor que a meta do cara é publicar um artigo científico no final. Porra, esse projeto nem vai para nunca. Entendeu? Então, assim, né? Guilherme, vou complementar, é por isso que a gente está oferecendo workshop com um consultor nosso, o Del José, para a elaboração dos projetos, que vai ser no dia 14 de novembro. Então, é interessante que vocês participem também. E, E Guilherme, a tem dúvida mais aqui do Luiz, né? Oi? Oi? Com a dúvida aqui do Luiz no chat, né? Tem mais uma dúvida do Luiz Saba. Isso. Sim, todas as propostas, os projetos recebem nota, tanto na primeira quanto. Na conformidade, não. Na conformidade está conforme ou não. Nas duas de mérito, sim. Né? As notas são de acordo com os critérios, que eu já vou apresentar. Nota de corte é 7. Tá? A 6,9 para baixo está eliminado. No caso de ter mais propostas que 60 na primeira ou 35 na segunda, classificação normal, né? Mas a nota de corte é 7. Na média, né? E nunca chegou a Respondeu, Luiz. completar a quantidade de propostas, né? Nunca chegou Oi? a bater. Vocês nunca bateram a meta de todas as propostas, né? Não, nunca bateu. Entendi. Mas esse ano eu estou esperançoso. A Paula me prometeu 15 da PUC. Estou contando. Vou passar aqui. E aí os critérios, tá? Aqui eu misturei para não ficar confuso, mas eu vou trazer aqui para vocês a diferença. O que é importante? Clareza dos marcos e resultados, tá? Então, você tem aquele critério da coerência do projeto. Né? Não adianta você começar com uma coisa e depois o que você está propondo de entregar de resultado não tem nada a ver com o que você construiu, né, de narrativa. A sua experiência e capacidade técnica, né? Então, ver
Aqui a gente está falando de doutores, na maioria esmagadora das vezes, o projeto é na área que a pessoa estudou. Aí isso é sempre uma dúvida. É obrigado que o meu projeto seja da minha tese? Não, claro que não. Não precisa ser uma coisa assim, uma relação umbilical, né? Mas eu preciso olhar o seu currículo, a sua trajetória e ver que você tem capacidade de executar aquele projeto que está propondo. Tá? Isso é tudo do projeto, da primeira etapa. TRL, grau de inovação e potencial de mercado. O TRL a gente vê mais na etapa 2, mas grau de inovação e potencial de mercado é o principal do corte da primeira etapa. Ou seja, é mostrar que aquilo é um projeto capaz de chegar ao mercado. Né? Se é um projeto de pesquisa, que nem menciona mercado, concorrência, etc., já é eliminado. Tá? No caso da TRL, para quem não está familiarizado, é uma escala, uma metodologia desenvolvida lá pela NASA e tal, que ela mostra o grau de maturidade tecnológica que está o projeto. Então, vai desde o do nível 1, que é pesquisa básica, até o 9, que já é a entrada no mercado. Ou seja, você já testou no ambiente experimental, criou um protótipo, testou no ambiente real, e aí aquilo já está pronto para entrar no mercado de escalar. E aí sempre me perguntam, tem uma TRL mínima, máxima? Então, o que eu respondo sempre? Olha, isso aí tem até muito mais sentido, só reforçar, o doutor empreendedor é livre para qualquer setor e área de conhecimento. Tem áreas que TRL não faz tanto sentido. Mas para áreas com tecnologia, vamos dizer, deep tech, etc., o TRL tem mais sentido. E aí, o que eu costumo responder? O projeto são 2 anos. E aí, você tem que me mostrar, eu estou na TRL 2. E eu estou querendo fazer um novo Pharma. Meu querido, em 2 anos, você tem que pegar muito fomento científico, primeiro, para você chegar ali pelo menos no 6, 7, para ir pegar um fomento de empresa. Porque um fármaco demora, às vezes, 20 anos para sair do TRL2 para ir para o 5. Agora, se você tem um projeto numa área que a mudança de TRL é muito mais rápida, né? TI, por exemplo, aplicativos, aqueles ciclos de sprint, em 1 ano você sai do TRL 3 por 9, entendeu? Então, o que a gente... Lógico, a gente sempre tenta ser o mais flexível possível, né? Mas o que a gente vai olhar, e principalmente o que a banca vai olhar, porque o TRL só é uma questão para a banca, que é na segunda etapa, né, que é para a banca, a gente vai olhar o seguinte, olha, esse projeto tem a capacidade de avançar bem na escala TRL durante esses 2 anos, e mais, o proponente ele tem um planejamento para isso, ele tem clareza disso, então você tem que ter clareza na hora de apresentar. Tá? E aí, inovação, aí o workshop de gente vai ser muito melhor do que eu falando, e o potencial de mercado também, mesma coisa. No caso das 2 últimos critérios, é só na banca. Ou seja, é você mostrar para a banca que você entende as oportunidades e ameaças que tem aquele negócio e dominar a dinâmica competitiva. Né? Assim, você dominar completamente, mas você tem que mostrar que você pesquisou isso. Né? Eu tenho uma tecnologia aqui que vai mudar o mundo. Tá, bom, me explica como é isso aí, como é que está o mercado, tem realmente oportunidade para isso? Né? Como é que está a competição? Eu só tenho um competidor, que é o Google. Pô, realmente é complicado você, né, um competidor que já praticamente dominou o mercado. Como é que você vai competir com ele? Então, você tem que ter bem esclarecido isso aí, o mecanismo vai poder ajudar também, né? E o treinamento de pitch vai também trazer isso, né, para apresentar. Então, ou seja, como seria... E, no final, o impacto, né, social e econômico. A gente é uma agência de fomento pública, né? A gente não é um investidor de risco que só está pensando no lucro, a gente também está pensando
como a gente depois não ganha nada, mesmo que a empresa de vocês vai valer 1 bilhão, não vai voltar nada para a Fapern, né? Então a gente também está preocupado com o impacto que o projeto também vai ter, né? Social, econômico, ambiental, etc. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que é uma linguagem diferente do projeto científico. Tá? Então, vocês têm que começar a correr atrás de entender que é uma outra linguagem, são outros termos, é uma outra forma de enquadrar o projeto. Tá? Já estou até dando muita dica aqui. E aí o cronograma. A gente lançou o edital dia 6 de setembro, começou a receber propostas no dia 28 de setembro, e a gente tem aí até o dia 1º de dezembro. Ainda está sendo discutido se esse prazo vai ser adiado ou não, mas como eu sempre falo, trabalho com o prazo que está lá. Se não adiar, você perdeu aí só ano que vem. Tá? Aí tem, né, todos os prazos, se houver algum adiamento, todos esses prazos mudam, no site vai mostrar. Tá? E aí, só para reforçar, no momento atual, sem nenhum adiamento, o deadline para defesa de tese dos doutorandos seria 12/4. Né? Na verdade, eu diria até dia 11. Você tem até o dia 12 para mandar a ata, os professores todos têm que assinar, então eu trabalho com uma data um pouco anterior. Mas até o dia 12 do 4, né, de 2024, no caso, você teria que ter a ata de defesa, tá? E enviar para a faculdade. Procedimento de Guilherme, inscrição. Diga. o Quer que eu Luiz fez volte? um comentário aqui sobre TRL, não sei se ele quer compartilhar aí com a gente. Oi, bom dia. Não, eu Bom só dia. mencionei que geralmente TRLs mais altos, eles vão encarecendo a cada ganho de maturidade, né? Então, se a gente vai de 2 para 3, ele tem um valor que é inferior a um de 3 para 4, ou de um 4 para 5. Quando a gente vai chegando no TRL 8, 9, principalmente, ficou bem mais caro. Então, eu imagino que pelo valor da bolsa do estímulo, seja um TRL ali um pouco mais próximo de 3, né? De 2 e 3. Então, eu digo é o seguinte, se você está no 2 e 3, e com o que o edital vai te oferecer, lógico, você pode ter parcerias, usar o laboratório da universidade, né? Alguns custos podem ser sanados de alguma forma. Inclusive, depois você pode, como a Jamile falou, você pode ir pegando outros editais, outros fomentos no meio, né? Não é o doutor Pedro que vai te dar tudo. Mas se você estiver no 2 e você sabe que você não vai chegar assim, você não consegue nem chegar no 5, 6 durante o projeto, então fala, bom, peraí, então eu vou ter que continuar pegando o edital aqui de financiamento da pesquisa para, né, que aqui no final você precisa de uma empresa. Se você ainda está lá na pesquisa experimental, e dependendo da área, em 2 anos você não vai nem chegar no 3, 4, então espera mais um pouco para, né, avançar. E, Porque Guilherme, isso. o valor do orçamento, ele é de 70 mil, né? E aí a gente Sim. pode utilizar ele para pagamento, por exemplo, a PUC é credenciada em Embrapi. A gente poderia contratar o serviço dela via Embrapi, que aí a gente consegue ter mais estímulo. Você pode contratar ICT, pode, mas você não pode dar esse dinheiro como contrapartida da Embrapi. Mas não pode ser O usado fomento da para... FAPERJ não pode entrar como contrapartida da Embrapi. Tá? Mas você pode fazer um contrato com a universidade normal, que não sei, cada universidade é de uma forma. Eu quero contratar a ICT via fundação, PUC de repente é mais fácil, porque não é público. Mas aí tem que ver as modalidades. Você pode contratar ICT, não tem problema. Tá? Mas não, esse dinheiro não pode entrar como uma contrapartida da Embrapi. Entendi. Porque você não tem como prestar conta disso depois. Quer dizer, isso não é permitido. O dinheiro está como contrapartida de um outro programa dessa forma. Eu já perguntei isso, não pode. Não pode? Nesse sentido, não pode. É Mas você pode fazer um contrato de CT normal. Entendi, tá bom. É porque a gente consegue A gente- apresentar nosso fiscal, consegue apresentar os resultados, vai ter resultados, né? Só que a prestação de contas seria dividida, é a mesma para a FAPERJ, que seria para a Embrapi, talvez, não sei. Nesse caso, não pode. A gente está planejando um edital
modelo Embrapilha feito pela FAPESP. Mas nesse caso, dessa forma não pode. Entendi. Tá bom. Guilherme, Diga. você poderia falar sobre os itens que não podem ser incluídos no custeio? Aluguel de qualquer tipo, por isso que não pode taxa da incubadora, taxa administrativa, taxa de cartório, não pode pagar o contador da empresa, serviço só pode ser eventual, não pode ser um serviço permanente, você pode contratar uma pessoa da sua equipe, carro, smartphone, gasolina. Deixa eu fazer uma coisa. É melhor você me perguntar e eu dizer, porque eu não vou lembrar tudo. Tentar fazer mais especificamente. Melhor. A gente está desenvolvendo um instrumento para fintech usando software livre, tá? Mas uma parte, né, dele depende de um software que é pago, que a gente vai ter que encapsular dentro do nosso projeto. Porque não tem desenvolvimento e para a gente desenvolver isso é uma coisa muito cara. Tá? Então, a gente teria que encapsular um software dentro do nosso software que vai funcionar para as fintechs. Tem algum problema isso? Quer dizer, Nenhum problema. Nenhum problema. Aí só tem uma pegadinha, tá? Que aí é uma coisa de orçamento público. Se você alugar o software, ou seja, comprar uma licença temporária do software, é custeio, tá? Se você comprar licença perpétua do software, é capital. Tá. Eu acho que o software, esse software especificamente, ele só é alugado por período de 1 ano. A gente Então, ainda é vai custeio. para o fabricante, mas eu acho que ele só é alugado. Custeio, normal. O software também não tem problema, né? Oi? O software não é nacional, é estrangeiro. Nenhum problema. Ótimo. Tá. Obrigado, Guilherme. Vocês vão, então, preencher o formulário. Vocês vão entrar no SysFapest, que é o nosso sistema, vão preencher o formulário online, né? Se cadastrar, preencher lá todos os itens do projeto, solicitados, botar os documentos necessários, etc. Né? Tudo isso que eu vim falando, isso tudo está no edital explicadinho. E aí vocês vão... Vocês primeiro, quem não tem cadastro nesses papéis, vai ter que se cadastrar como pessoa física, independente da startup já existir ou não. O cadastro é como pessoa física. Vocês vão entrar lá, vão primeiro se cadastrar nos papéis, aí do lado esquerdo depois vão entrar em meus papéis, vão selecionar o edital, tá? Do tempo de 2023, e clicar em solicitar fomento. Preenche o formulário de inscrição, os itens do projeto, anexa os documentos, e é muito importante. Tá? O orçamento de 70 mil, como eu falei com o Marco, ele pode ser remanejado depois. Mas você já tem que prever o orçamento agora. Tá? Tanto custeio quanto capital. Você já tem que dar um destino para esses 70 mil. E aí, para todos os itens que você solicitar, a exceção de diária, se for o caso, diária você não precisa, mas você tem que anexar a proposta orçamentária. Se for de serviço de pessoa jurídica, o que a empresa te passar. Pessoa física, um orçamento que a pessoa física te passar. Se for itens normais, de equipamento, computador, armário, mesa, cadeira, o software, aí pode ser só um print de tela mesmo. É só para a gente ter um controle se aquele item que está sendo pedido está dentro do valor do mercado. Ou passagem aérea, aí pode ser tudo print de tela. Tá? No caso de propostas de empresas, a proposta encaminhada com o CNPJ da empresa. Não precisa de ser 3 propostas, tá? É só uma para cada um, é só para ter um balizador, mas todos os itens solicitados têm que ter um anexo do orçamento. Tá? Alguma dúvida em relação a isso? Como é que você disse que faz? Para pessoa você vai solicitar o item, você vai botar lá, software tal, você vai escrever. Aí vai botar o valor. Quem desenvolve o software, para mim, é uma pessoa física, não é jurídica. Como é que eu pessoa coloco? Física, você só pode ser 3 meses, tá? E se não é vínculo... Pessoa física, somente 3 meses, senão já é considerado vínculo empregatício, pode dar problema para a FAPESP depois. E pessoa jurídica, só serviço eventual.
essa pessoa que você vai contratar. Se for pessoa física, ela vai te dar lá um orçamento básico. Ó, serviço tal, durante 3 meses, vai botar o CPF dela, vai assinar. Tá? Se ela tiver um MEI ou for uma PJ, você contrata pelo valor total. Tá? Eu preciso desenvolver esse software. Desenvolvedor de software durante um ano e meio. Como é que eu Você não pode pagar mensalmente, nem como pessoa jurídica, senão configura vínculo. Isso pode dar problema trabalhista para a FATEC. Então, o que eu recomendo vocês a fazerem? A pessoa vai te passar, aí não bota nada que você vai pagar mês a mês, dá o valor da nota. Ó, eu preciso desenvolver esse software para você e vai custar 30 mil. Pronto, é isso, acabou. Tá? Aí, como você vai fazer com a pessoa depois, você dá uma nota fiscal, porque senão vai configurar serviço eventual. Serviço eventual não pode. Vai dar problema para você, não é para mim, não. Eu posso sair da FATEC, aí 10 anos depois o Tribunal de Contas bate lá, vê uma irregularidade e vai te procurar. Tá? Então, serviço de pessoa física é só 3 meses, e pessoa jurídica é uma porrada, é um serviço. Você está contratando uma empresa. E ela vai te entregar aquele serviço. Aí você vai dar a nota completa. Se você vai pagar 50%, depois mais 50%, aí é problema, aí vê como vocês vão fazer, tá bom? A pessoa física ela me dá uma proposta, né, como um desenvolvimento. Eu escrevo lá o desenvolvimento, ela dá uma proposta. Perfeito. CPF é assinatura. Se for pessoa jurídica, CNPJ é assinatura. Tá? Material de consumo, equipamento, print de tela serve. Tá? Guilherme, quando Diga. você diz pessoa jurídica, tem que ser eventual. O que é eventual para vocês? Sei lá, 5 meses? Eventual é que tem que ser pontual. Não pode ser uma coisa que você está pagando todo mês, porque senão está configurando que você está pagando a sua equipe. Entendeu? Então, isso aí é uma dica para burlar. Isso aí é problema para prestação de conta. Pede, tipo assim, descreve como se fosse um serviço. Não é assim, eu vou ficar aqui prestando um serviço para você. Vou vir aqui todo mês fazer alguma coisa. Não. Eu vou prestar serviço, vou desenvolver um software. E isso custa 40 mil. Pronto. Um job, né? Fechar um job, né? Exatamente. Que é como se você estivesse contratando uma empresa para fazer para você. Né? Não, você está contratando uma pessoa para ser seu funcionário. Tá bom. Entendeu? E senão se dá problema de auditoria depois. O Guilherme, tem um valor máximo da pessoa física, né? É até 10 mil também? Não tem valor máximo, não. Então, Por até 3 meses tem um máximo de valor que pode ser pago nesse não, período. mas aí é aquilo que eu te falei. Provavelmente esse orçamento não vai passar. Porque se você vai falar, porque a gente vai comparar isso com a média do mercado. Aí vai olhar, o cara vai fazer um serviço tal para ele. Aí eu vou pagar 30 mil por mês, entendeu? Para fazer um serviço que em 3 meses o serviço custa 5 mil, aí vai ser glosado. Por isso que tem que anexar o propósito. Entendi. Para a gente ver se aquilo que você está pedindo está dentro do valor de mercado. Tem que ser anexada a proposta comercial da parceria. Exatamente. Do item que você está solicitando. Nessa proposta comercial, eu não preciso botar o número de horas, né? Não. Mas eu estou falando para vocês. Se eu sei que aquele desenvolveu, assim, se ficar suspeito, vai ser glosado. Tá? Se ver que está tentando burlar muito o sistema, vai ser glosado. Se eu sei que fazem por 10, você está botando 60, eu vou falar, peraí. Que história é essa? Entendeu? Tá. E se a proposta comercial ela for superior do que 70 mil? É uma proposta de 100 mil. Mas eu estou solicitando 70 e vou entrar com contrapartida de 20. Pode. Você bota lá, e aí no sistema tem como você botar contrapartida. Tá, entendi. Entendeu? Aí você vai botar, só que aí, tipo assim, no valor solicitado, você vai botar 70, aí bota a proposta de 90, e aí tem uma aba de contrapartida. Aí você vai botar a sua contrapartida.
O orçamento total vai ser 90, mas a FAPESP vai te passar 70. Isso, tá. Sim, não tem problema. Existe no contrato com a Embrapi, existe o overhead, que ele vai além da contrapartida, porque a contrapartida ela não é suficiente para a PUC. O overhead na contratação de ICT não é contrapartida de fomento. Aí ele poderia servir como orçamento, nesse caso. Porque é um dinheiro que é para prestação de serviço, para pagamento assim, da instituição da PUC, que não entra na Embrapi. Aí eu acho que nesse caso não tem problema. Né? Porque a gente tem que pagar 10% de contrapartida e tem um valor que é superior a outras despesas Entendi, que é fora da contrapartida, né? que é fora da contrapartida, exatamente. Eu acho que nesse caso a gente não tem problema, não. Tá. Guilherme, eu estava fazendo umas contas aqui, né? Pessoa física seria 3 meses, né? Então, se eu colocar em horas, daria 8 horas por dia, daria 580 horas de serviço de pessoa física. Se eu não mencionar o prazo, quer dizer, na verdade, a gente não precisa de 580 horas, seriam umas 320 horas. Então, eu detalho isso, 320 horas para desenvolvimento, aí detalho que é o desenvolvimento e não boto prazo. Seria isso? Bota os 3 meses. Eu acho que é melhor botar os... dentro do mercado. Eu acho que nesse caso pode. Mas aí, cara, vai depender de quem vai avaliar. Tem gente que passa, tem gente que não passa. Entendeu? Porque se a pessoa for muito ali na letra da lei do edital, que está lá, pessoa física só 3 meses, aí... você não mencionou nada, mas tudo bem, 320 horas está dentro de 3 meses. Quer dizer, ele não leva 3 meses para fazer, só que, quer dizer, de tempo, né? Ele pegar direto para fazer não leva 3 meses. Só que ele não pode fazer tudo numa vez, né? Porque como completação por hora, aí você vai passando, aí você combina de fazer esse pagamento parcelado, entendeu? E aí botaria uma carga horária que é menor que a carga horária de 3 meses. Isso. E aí você bota uma hora compatível com o mercado. Porque vão olhar também, né? Quer dizer, se o custo que eu estou pagando é compatível com as horas que eu estou comprando. Aí dá para ver que é compatível e que não chega a 3 meses de hora. Exatamente. Fecha como um pacote, né? Seria uma solução isso? Seria uma solução. Tá bom? Ok, perfeito. Então, os documentos que vocês vão ter que anexar é o currículo, tá? Aí, nesse caso, pode ser CV, Lattes, no formato que vocês quiserem. Diploma, declaração de doutorado, ou aquela declaração se comprometendo a defender no prazo estabelecido. O cronograma tem uma aba específica, tem um modelo que vocês baixam, né? Lembrando que é um cronograma de 24 meses. A carta de intenção do mecanismo, o link do vídeo com o resumo da proposta, vocês gravam um vídeo, sobem no YouTube, Vimeo e tal, e mandam só o link. Isso acho que no próprio formulário do projeto já tem um campo para mandar. E no caso de pessoas que vão tirar licença ou vão se demitir em caso de aprovação, essa carta também, tá? De compromisso. Vamos dizer que seria uma carta de compromisso para se adequar ao edital. E aí o roteiro do projeto, passando bem rápido, tá? Mostrando que é um projeto para a criação de empresas, que é o título, problema e oportunidade de mercado, a solução, o grau de inovação. A RL é só indicar, tá? O número, não precisa fazer textão. Público-alvo, modelo de negócio, concorrência, parcerias, fomentos da FAPESP já foram recebidos anteriormente, mesmo que tenham sido fomentos científicos. Já fui bolsista, esse projeto recebeu um outro fomento, um outro edital da outra diretoria. A gente gosta de ter ver como é que o projeto vai evoluindo com o fomento da FAPESP em seus diferentes momentos, né? Os resultados esperados, os marcos, ou seja, os entregáveis ao longo dos 24 meses, e o impacto. É isso, pessoal. Meu e-mail, tá? Aqui depois eu vou mandar essa apresentação
para a Paula e para a Nayeli. Ela é disponibilizada para vocês. Aqui já tem um link direto, que se clicar, vai para o edital, na página da FAPERJ. Muito importante ler o edital completo, é longo e tudo, mas lá que está dizendo tudo o que pode, o que não pode, o que é, o que não é, e as nossas redes sociais, que a gente vai atualizando tudo lá. Fomos? Fechou? Excelente. Muito obrigado. Dúvidas, perguntas, críticas, Pessoal, acho que reclamações? só mais um comentário aí sobre a carta de intenção. Se vocês tiverem interesse no Gênesis, eu peço que vocês enviem um e-mail para mim. Eu deixei até no chat, nael.lopes@iag.pucrio.br, com o nome de vocês, né, do proponente, o título do projeto e um descritivo do projeto. Se quiserem preparar uma apresentação também, é interessante, para a gente poder avaliar aqui e enviar a carta de intenção, tá bom? Nayeli, para o projeto, eu ia deixar para a próxima palestra perguntar, mas para o projeto é interessante fazer aqueles instrumentos que o pessoal pede, inovação, BM Canvas, PM Canvas, dores do cliente, quer dizer, preparar o projeto dessa maneira, ou preparo mais ele só escrito mesmo? Só escrito mesmo, porque é isso que vocês vão submeter para a FAPERJ, então... Não precisa desses instrumentos todos que o pessoal de inovação costuma pedir. Não, nesse momento não, tá bom? Tá bom. Se vocês não tiverem mais dúvidas, eu peço para que todos abram a câmera para a gente poder tirar um print aqui da palestra, para deixar registrado também. Paulinha está tirando. Antes de tirar o print, eu posso tirar uma dúvida com o Guilherme? Claro, claro. Ô, Guilherme, a obtenção de patente ou ter uma patente da ideia inviabiliza esse edital de alguma forma? Ou ajuda? Ou tem algum impacto? Não, né? Inviabilizar, com certeza não, né? E eu acredito, inclusive, que ajude. Só lembrando que não adianta ter só a patente. Tem gente que se apaixona pela patente e acha que aquilo vai virar um produto do mercado, né? É como você vai trabalhar aquela patente, como aquilo pode, né, aquela tecnologia desenvolvida, aquele processo que seja, pode de fato ser viabilizado, ser avaliado, né, de forma correta para realmente alguém precisa pagar a conta, alguém precisa comprar, né? Senão vira só mais um documento lá sem utilidade. Então, viabilizar com certeza não, mas não é. Ter a patente vai ser aprovada. Ok, obrigado. Beleza, Lucas? Obrigado. Pessoal, podemos então para o print? Com certeza. Então tá bom. Sorrindo. Oi. Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, então, a Só você. agradecer a presença de todos e deixar o Gênesis disponível aí para ajudar, se for preciso. Tá bom. Obrigado, Paulo. E não percam as Obrigado, próximas, pessoal. né? Os próximos eventos. Isso. Maravilha. Valeu, gente. Bom dia Um aí abraço. para vocês. Obrigado aí. Tchau, obrigada. Obrigada, Guilherme.